Bom, pessoal, estamos aqui no nosso quarto dia do nosso desafio. Está sendo incrível nós nos conectarmos, aprendermos algumas verdades desse caminho do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que não há como termos uma vida com Deus sem a pessoa do Espírito. E que o Senhor Jesus nos deixou esse presente maravilhoso, no qual nós podemos nos relacionar com Ele, sermos moldados por Ele para manifestar a glória dele. Como eu havia dito, o poder do Espírito Santo, na comunhão com Ele, nós somos moldados a ponto de é, sermos esse instrumento para a glória de Deus. Olha só, ontem eu estava fazendo uma comparação, né, do processo da criação de uma chave. Então, cada chave ela vai ter um segredo, e cada segredo vai abrir uma porta. E todos nós temos esse caminho. Somos esculpidos pelo Espírito Santo de Deus. Na dependência dele, nós podemos é, ser instrumentos para abrir portas, para estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Queridos, nós estamos aqui por um motivo. Você foi escolhido pelo Senhor, foi escolhida pelo Senhor. E a maneira como nós andamos diante da presença dele transparece ou determina como nós estamos correspondendo àquilo que Deus fez por nós. Nós aprendemos um pouco sobre a questão da pessoa do Espírito, quem é o Espírito Santo. A palavra Espírito, ela vem da palavra fôlego ou ruach. No grego é a pneuma, né? Então, podemos ser cheios do Espírito, vento, fôlego, e eu oro para que você seja aí cheio, pneumatizado, né? Cheio do Espírito, para que você possa revelar a vontade de Deus. E, queridos, muitas vezes nós nos atentamos para o poder do Espírito, né? Aquelas manifestações pentecostais, onde a gente sente a presença de Deus, né? Mas é muito mais que isso, irmãos. O, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos deixar mais parecido com Jesus. E no final de tudo, queridos, o que vai ser medido é como nós manifestamos a glória do Senhor, como nós deixamos ser moldados por Ele e o quanto de Cristo vai ter em nós. Entende? Uma das coisas mais importantes nesse relacionamento é que todo relacionamento que você tem vai te fazer parecido. A questão de você não ter outros deuses não é porque Deus é ciumento e não quer repartir a sua atenção com outras entidades. Não é isso não, queridos. É porque tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você passa tempo, tudo aquilo que você dedica, você vai se parecer com aquilo, você vai se tornar aquilo, entende? Então, queridos, andar com o Espírito Santo de Deus, andar no Espírito, é andar na direção
na direção do Espírito, na liderança do Espírito. Entende? E muitas vezes nós vamos ser levados a entrarmos num tempo de mergulho na palavra de Deus. É, irmãos, muitas pessoas não têm dificuldade em maratonar uma série da Netflix. Mas imagina, irmãos, nós mergulharmos numa maratona de oração e leitura bíblica da mesma intensidade que uma pessoa mergulha em coisas que não vão levar para lugar nenhum. Sabe, irmãos, a verdade é que muitos de nós estamos tomando um porre das coisas do mundo, cheios de preocupação, cheios de dúvida. Aí aonde que a dúvida é, queridos, a dúvida, ela é a fé contra aquilo que Deus falou. E o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, vai nos levar à verdadeira fé e não na intenção positiva, na verbalização positiva, né? Sabe quando a pessoa. Eu vejo muita gente, né? É que tem hoje um pensamento positivo a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, mas não a fé verdadeira. A fé verdadeira ela vai se manifestar a partir do conhecimento e da confiança. Como eu disse a você, queridos, a fé ela vai se desenvolver a maneira que eu conheço a Deus e a maneira que eu confio em Deus. Eu vou pegar algo, um exemplo aqui, eu já falei para alguns, vou repetir. O exemplo de uma cadeira. Você vai olhar para uma cadeira, você vai olhar para ela e vai dizer: olha, aquilo ali é uma cadeira, ela foi feita para sentar, ela suporta tantos quilos, entende? Isso é o meu conhecimento a respeito daquela cadeira. Agora, sentar na cadeira, descansar na cadeira, é expressar minha confiança nessa cadeira. Irmãos, a mesma coisa. À medida que eu conheço o Espírito Santo de Deus, eu me relaciono com ele, eu passo a confiar e agir na direção e na liderança dele. E é algo que vai transformar o meu interior e os meus relacionamentos. E eu estava falando nesses dias sobre a questão dos relacionamentos, né? Muitas vezes nós é, temos algumas situações que nós passamos, alguns desapontamentos, porque nós queremos que as pessoas se pareçam conosco, façam a nossa vontade. Na verdade, tudo aquilo que é diferente de nós se torna estranho. Mas como que você vai desenvolver um amor maduro com pessoas iguais a você? São nas diferenças, queridos, na convivência que nós manifestamos o fruto do Espírito. Irmãos, toda virtude, anota isso aí, toda virtude, ela só é desenvolvida em momentos, muitas vezes, queridos, não todas as vezes, em momentos de aflição, em situações que vão estimular você a produzir aquela fruta, aquele comportamento, entende? Enquanto você não passou, tem até aquela expressão, né, de comer 1 quilo de sal juntos, né? Aquilo ali é convivência, queridos. É convivência.
Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não convivi com ela. Não é verdade? Eu só posso dizer que eu amo alguém a partir do momento em que eu tive muitos desapontamentos e mesmo assim eu continuei. Esse é o amor maduro. Amor é uma decisão e não um sentimento apenas. E é esse amor incondicional, esse amor. E Deus está nos chamando a manifestar esse ágape, que é de suportar uns aos outros em amor, de dar suporte. É você entender que o outro irmão é diferente de você e que você também é diferente dele e que você precisa de ajuda. Que ele é importante, que ele é necessário e que todos estão nesse caminho de amadurecimento. E o alvo é que, irmãos, se parecer com Cristo. Amém? Nós estávamos falando esses dias que existem três níveis, né, que o Senhor quer trabalhar em nós. O nível da identidade pessoal, o nível da identidade geral. Para toda a humanidade existe um propósito geral, existe um propósito específico, que é o seu propósito, aquilo que Deus te chamou especificamente para ser, e a partir daquilo que você é em Deus, você vai fazer. E existe um propósito coletivo, que é aquilo que você vai fazer a partir da sua identidade individual em Cristo, a partir daquela genética que Deus te deu, determinada para se tornar alguém em referência em tal área, para se tornar alguém que tem uma expressão de fé, de identidade numa área, ele vai edificar o todo, que é o coletivo. E isso pode se manifestar através de uma reunião, de um pequeno grupo, pode se manifestar a partir de uma igreja, pode se manifestar aqui, como nós estamos fazendo no vídeo, entende? Aquilo que Deus tem derramado na minha vida, fluindo na vida dos irmãos. E nem todos aqui congregam conosco, entende? É o manifestar no reino, o coletivo, ok? Então, irmãos, nós temos dois níveis de relacionamento também. Nós temos o relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com o Senhor, e a partir desse relacionamento vertical, nós temos também o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. E muitas vezes, irmãos, a gente despreza algumas coisas na prática, né? Talvez não no conceitual, mas na prática. Mas eu estou vendo muita gente que se desviou, apostatou, abandonou a fé, não por causa de Deus, abandonou pessoas por causa de pessoas que entraram em níveis de decepção tão profundos. Então, não posso dizer que o relacionamento com as pessoas não é importante, porque é. Olha só, se eu não perdoo, também não sou perdoado. Se eu falo mal do meu irmão, eu sou um assassino, diz a palavra. Se eu não ando conforme a vontade de Deus, eu não estou andando conforme o Espírito, estou andando conforme a carne. E Gálatas capítulo 6 versículo 8 vai falar: aquilo que eu planto no Espírito, eu colho vida. Aquilo que eu planto na carne, eu vou colher destruição. Então, é essa vida de relacionamento, essa vida de plantio e essa vida de colheita. E andando no Espírito e plantando no Espírito, eu vou colher vida em todas as minhas escolhas.
Agora, eu preciso plantar certo. Eu preciso preparar a terra. Muitas pessoas não têm paciência para aquilo que Deus quer fazer. Primeiro, irmãos, eu preciso remover todo o entulho da minha alma. Preciso passar por uma limpeza. Preciso fazer um caminho de volta. Imagina aí, quanto tempo demora uma viagem a pé daqui para o Amazonas? Muito tempo, né? Agora imagina que você tem que fazer esse caminho de volta. Retorno é conversão é esse retorno. Eu dou meia volta, o primeiro retorno, eu volto e faço esse caminho de volta. Agora, fazendo remissão dos maus caminhos que eu fiz. É apresentando diante do Senhor fruto de arrependimento. E quem vai produzir esse arrependimento não são as suas forças, é pelo poder do Espírito, é pela influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Entende? Porque eu vejo muitas pessoas, irmãos, elas vão para encontros, elas vão para retiros, vão para N coisas, mas aquilo tem o efeito de um banho. Se a pessoa realmente ela não criar um vínculo com o Senhor e ela não se posicionar diante do Senhor, poucas semanas ela já está fria de novo, entendeu? Então, queridos, precisamos da ação do Espírito nas nossas vidas, precisamos ser moldados. E eu quero passar aqui, pelo menos 5 hábitos que transformam. Eu estava falando aqui, dos temperamentos, né? E hoje eu vou passar pelo menos 5 hábitos que transformam o nosso temperamento, transformam a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, a maneira de vermos a vida e até mesmo a nossa maneira de corresponder às coisas de Deus. Amém? Então estamos aqui, ó, no dia 4 do nosso propósito. Eu quero recomendar, queridos, quem ainda não leu, quem ainda não conhece, busquem um livro chamado Retorno à Santidade. Muitos aqui leram, né? A Cláudia leu, né, Cláudia? Cláudia leu, Cecília leu, pastora Elaine leu. Vários irmãos aqui já mergulharam nesse entendimento. E é algo transformador, queridos, porque o Senhor vai mostrando algumas áreas que nós precisamos ser transformados, algumas coisas que nós precisamos abandonar, algumas palavras que nós devemos recolher, alguns relacionamentos que precisam ser construídos, outros que precisam ser destruídos. Isso é andar no Espírito, irmãos. Amém? Então, queridos, vamos lá. Provavelmente vai cair daqui a pouco.
Nós temos, irmãos, algumas referências bíblicas que nós vamos trabalhar. Gálatas capítulo 5 versículo 25 diz assim, ó: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, o que é andar no Espírito, irmãos? Se andamos se vivemos pelo Espírito, ou seja, se eu nasci de novo, agora eu devo andar na direção do Espírito. Efésios capítulo 2 versículo 3 vai dizer assim: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos, pensamentos, éramos por natureza destinados à ira. E aí nós vamos entender que existem é, algumas coisas importantes para nós trabalharmos aqui. Existe algo chamado o pecado. Existe algo chamado pecados, que nós chamamos de atos pecaminosos, não é verdade? Que são diferentes um do outro. O que que é o pecado? O pecado é a essência que foi transferida ao homem. Então, a partir do momento em que ele pecou lá no Éden, ele agora se tornou pecador. E a partir de Adão, imagina uma Xerox, né? Você foi herdando essa genética de pecado. Você tem o primeiro Adão, você tem o segundo Adão, que é Cristo. A partir do momento que eu sou moldado pelo Espírito de Deus, que eu vou sendo transformado por ele, essa genética, essa genética maligna, ela começa a ser amortecida e eu começo a ser transformado pelo Senhor a partir da genética de Cristo. Quando eu falo genética, queridos, é a estrutura é, é, de quem eu sou, a minha essência. Amém? Então, irmãos, o tempo todo, na palavra do Senhor, principalmente nas cartas ali, o tempo todo os apóstolos estão falando: gente, vivam pelo Espírito, andem de forma coerente. 1 Pedro, amados, eu exorto-vos, como a peregrinos estrangeiros, a absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. E aí, Romanos capítulo 13, versículo 14. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como fazer os desejos da carne. Ó, Romanos capítulo 8, versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, é essa vida carnal, essa amizade com o mundo, esse mergulho nas coisas do mundo, que nos tira, que nos entorpece, que nos tira da presença de Deus e nos entorpece. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o seguinte: imagina que eu tenho um pé de jabuticaba e eu tiro ele de dentro do vasinho ou tiro ele de dentro da terra. Quanto tempo você acha que demora para ele secar, para ele morrer e secar? Então, quando nós vivemos uma vida fora do Senhor, é como se nós fôssemos tirados. E é questão de tempo, irmãos, para tudo na nossa vida morrer. Nossa vida espiritual, nossa vida emocional.
nossas finanças, nossa saúde, porque estamos fora do que nos dá vida. O nome do livro chama Retorno à Santidade. Acho que tem ele até em PDF, tá, gente? Se vocês quiserem depois, procurem lá no grupo. É fantástico. Amém? Amém, queridos? E aí, a partir desse relacionamento com Deus, agora eu vou ter o relacionamento com as pessoas. Como eu disse, é só no trato, no dia a dia, irmãos, na, no processo de ser uma lixa na vida de alguém e alguém ser lixa na sua vida, para te esculpir, te moldar, conforme o Senhor quer, é que nós nos tornamos maduros, entende? O amor maduro, ele brota a partir daí, sabendo que o meu irmão é diferente de mim, que todos estamos nesse processo de amadurecimento. Agora nós nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus e somos transformados. Amém, queridos? Somos transformados. Então vamos lá. Queridos, é, eu acho que o vídeo aqui ele vai expirar em breve. Mas aí a gente começa aqui, eu vou apresentar algumas coisas. E aí a gente entra no próximo já fazendo um teste, tá? Do nosso temperamento aqui, a gente vai fazer juntos. Eu quero te auxiliar aí. Amém? É, tem o PDF do livro no grupo. Amém. Se puder compartilhar depois de novo, pastor Elaine, tá? Isso é benção. Amém, queridos? Então vamos lá. Bom, estamos ficando sem tempo. 9 minutos. Nós temos aqui, queridos, nós falamos ontem, começamos ontem, sobre a questão dos temperamentos, sobre a necessidade de sermos transformados pelo Senhor, para que possamos ser bênção na vida dos outros. Nós estamos como edificadores do corpo e não mutiladores do corpo. Nós somos nós somos edificadores do reino e não destruidores. Entende? E nós temos que entender a diferença para não fluirmos, que todos têm pontos excelentes e pontos que precisam ser transformados. Pontos que precisam ser transformados. Todos nós temos, queridos. E nós falamos sobre essa necessidade. Por quê, irmãos? O inimigo, ele é aproveitador. E naquilo que nós temos dificuldade, é como se ele tentasse jogar gasolina, inflamasse tudo aquilo para tornar aquilo muito maior. E parte lá das obras da carne que nós estávamos falando, aqui, ó. Por que que alguém peleja contra o outro? Por que que alguém inveja o outro? Por que que alguém é, porfia, peleja, briga com outros, se não é por conta das diferenças? Negócio que a gente quer fazer com que as outras pessoas se tornem igual a nós. Irmãos, eu quero receber muitas pessoas diferentes, porque eu aprendo muito.
E aí nós temos aqui pelo menos quatro temperamentos, quatro essências. A gente entende que, no fundo, por mais que a pessoa seja transformada, que a pessoa conheça o Evangelho, ela sempre vai ter uma base, uma maneira de ver a vida. E isso foi esculpido como? Irmãos, é, eu penso que, em partes, ali já é de nascença. Você vê que tem uma criança que ela nasce e ela é quietinha, né? Ela já nasce quietinha, é, sabe? E já tem outras que já aprontam um verdadeiro berro, né? Já se comunicam muito bem, já se comunicam muito bem, já sabem se expressar através do choro, né? E a partir disso, uma identidade ela é formada. E aí nós temos pelo menos quatro temperamentos. E dentro desses quatro temperamentos, a gente fala que tem pelo menos um que como se diz, é o principal, e tem o, o segundo, né? A gente fala que é um predominante e um outro segundo, um pouco mais, às vezes um pouco mais fraco, às vezes igual, entende? Nós falamos sobre as características, né? Você tem o colérico, que ele é um líder, ele é corajoso, ele é determinado, é autoconfiante, é dominante, aguenta uma pressão. Ele pode se tornar inflexível, mandão, insensível, rebelde, e ele é movido por tarefa. O sanguíneo, ele é extrovertido, alegre, sincero, aventureiro, falador, mas ele pode apresentar aqui impaciência. Aí você já quebra uma essência lá, né? Porque paciência é um fruto do espírito. Então, o que que ele vai precisar aprender? Desenvolver isso aqui, ó. Proativo, egocêntrico. Egocentrismo é uma faceta do orgulho. Então, uma pessoa pautada no orgulho. Desorganizado, indisciplinado. Ia me ligando aqui, gente. Espera aqui. Entende, queridos? Amém? Ó, sanguíneo. É instável, inseguro. Eu preciso trabalhar isso. O fleumático, ele é calmo, equilibrado, persistente, focado, é honesto, é pacífico, é disciplinado, é um bom ouvinte. Olha lá, mas tem algo que ele precisa trabalhar aqui, que também é uma faceta de orgulho. Egoísmo, preguiça, insensibilidade, timidez. Precisa ser transformado. Melancólico, emocional, leal, dedicado, criativo, altruísta, cauteloso, perfeccionista. Agora, ser perfeccionista é um problema. Detalhista ainda é beleza. Agora, perfeccionismo é uma faceta de orgulho também. Ó, reflexivo, pessimista, ele vai ter que trabalhar isso aqui, ó. Você vai ver lá, né? O Senhor enviando os espias para uma terra e através do pessimismo da pessoa, fala, não, tem gigante. Nós somos como gafanhotos. Se enxergou menor de uma forma pessimista, menor do que aquilo que o Senhor tinha determinado. Tirou a pessoa do caminho da promessa. Olha só, o tanto que isso é desconfiado, vai ter que trabalhar confiança, super egocêntrico aqui, ó. Uma faceta do orgulho.
depressivo, ele vai ter que trabalhar o bom ânimo. Entende? Todos precisam ser transformados, precisam ser impulsionados pelo Senhor. E aí você vai ver aqui, ó. Então, colérico, os pontos fortes. Tem vontade, forte, independente, visionário, prático, produtivo, decidido, líder, pioneiro. Isso aqui para liderar é uma beleza, né? Qual o ponto fraco? Cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível. Sanguíneo, falante, expressivo, cordial, amigável, comunicativo, entusiasta, compreensivo, inovador, festeiro. É o boa praça, né, que a gente conhece. Mas ele pode se mostrar indisciplinado, emocionalmente instável, improdutivo, egocêntrico, exagerado, desatento, difícil concentração, voado, né, como diz, fleumático, calmo, digno de confiança, objetivo, diplomata, eficiente, organizado, prático, cheio de humor, condescendente, fiel. Ele pode se mostrar procrastinador, preocupado, egoísta, avarento, autoprotetor, indeciso, temeroso, desmotivado, sem iniciativa. E o melancólico, ele talentoso, analítico, esteta, habilidoso, autodisciplinado, disposto a sacrificar-se, sensível. E ele pode se mostrar autocentrado, desconfiado, suscetível, vingativo, mal-humorado, crítico, teórico, antissocial e pessimista. Então, queridos, vai terminar aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo. Nós já vamos entrar fazendo o seu teste aí para saber que bicho você é. Brincadeira. Que bicho nós somos, né? Saber que